irmãos, queridas irmãs, dando continuidade à nossa reflexão sobre a exortação apostólica, Querida Amazônia, neste sonho eclesial, o Papa Francisco convida a Igreja a caminhar com os povos amazônicos. E neste caminhar, toda a Igreja é chamada a acolher e a interpretar a sabedoria que Deus quer comunicar através dos povos nativos, dos povos originários. E para isto necessitamos de muita escuta, muito diálogo com as pessoas, com as realidades que nós vamos encontrando nessa nossa história, nesse nosso caminhar. E tudo isso é um processo de enculturação, que nada despreza do bem que já existe nas culturas amazônicas, bem como toda a riqueza de sabedoria cristã transmitida ao longo dos séculos a essas comunidades. E para conseguir uma renovada enculturação do Evangelho na Amazônia, a Igreja precisa retomar alguns pontos, como, por exemplo, escutar a sabedoria ancestral, escutar a voz dos idosos, reconhecer os valores presentes no estilo de vida das comunidades nativas. Nós sabemos que cada comunidade tem seu jeito próprio de viver. Outro ponto seria recuperar as preciosas narrações, histórias do povo, as lendas, os mitos, os ritos que já existem. E nós, então, a partir disso, somos chamados a escutá-los, a compreendê-los e a acolhê-los. Como igreja missionária, não vou somente dar, mas neste processo vou também receber da riqueza que encontro nesta comunidade, seu modo de ver, de ser, de sentir e de acolher também. Então, o Papa Francisco tem uma frase sobre a enculturação neste sonho eclesial. Ele diz assim que a graça supõe a cultura e o dom de Deus encarna-se na cultura de quem recebe. Então, ali a gente vê um duplo movimento. Por um lado, uma dinâmica da fecundação que permite expressar o Evangelho naquela comunidade concreta, falando aqui nas comunidades nativas, comunidades originárias, e por outro lado, a recepção dessa igreja que vai e que recebe, misteriosamente tudo aquilo que já foi, misteriosamente, quer dizer, já foi confiado por Deus. Então, confiado por Deus naquela cultura. Então é um duplo movimento. Quem vai recebe, e quem está lá recebe daquele que vai. Portanto, a igreja deve ser prudente quando ela vai para as comunidades, quando vai em missionário, quando é chamada a ser discípula missionária. E essa prudência, a gente tem que ser, antes de tudo, a gente tem que abrir os nossos olhos, para olhar a realidade, a gente tem que abrir os nossos ouvidos para sentir, para ouvir a realidade, abrir o nosso coração para acolher a realidade que nós vamos encontrar. E depois de tudo, o grande missionário, a grande missionária, a verdadeira igreja, ela vai falar. Então ela vai transmitir depois de tudo aquilo que ela recebe. Por isso que é um duplo movimento. Então o Papa Francisco ainda tem esse desejo, que a igreja da Amazônia seja esse tipo de igreja, essa missionária que escuta a partir do coração. E também nós não podemos ser donos da nossa espiritualidade, pensar que só nossa espiritualidade é válida. Mas aonde nós vamos, nós encontramos uma espiritualidade própria, que cada povo, cada cultura tem sua maneira própria de se expressar e de se comunicar com esse Deus, que está acima de todos nós. Então, tudo isso exige de nós respeito e diálogo. E o Papa Francisco termina este sonho com uma frase também. Ele diz assim que ele sonha com comunidades cristãs capazes de se defender e encarnar de tal modo na Amazônia que deem à igreja rostos novos com traços amazônicos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos fazer acontecer isso nessa igreja missionária, sermos discípulos missionários, prudentes, como nos diz o Papa Francisco, e que Deus nos ajude e nos abençoe nesta missão. Boa missão a todos, paz e bem.